porque às vezes pro empresário, na cabeça dele, é muito claro, olha, eu não vou contratar nada que eu sei que eu vou estar cometendo um ilícito. Ah, mas daí veio a fiscalização lá na empresa. Tinha alguma coisa errada. A pessoa responsável por atender a fiscalização não sabia que a mente do empresário é que ele não quer incorrer em nenhum ilícito. E vai lá e faz um acordo com o fiscal. Obviamente que eu tô trazendo pra minha realidade do tributário, mas isso é tudo, permeia tudo. Ah, a empresa mexe com licitação. Tem que ter políticas muito claras de como que ela vai entrar nos processos licitatórios, como que vai ser o relacionamento com o órgão público. Tem que estar isso muito claro para todo mundo dentro da empresa. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast que nós discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo profissionais raros e valiosos que aliam a sua expertise tributária à inteligência de negócios para fazer crescer de forma ética, de forma sustentável, negócios do e com o Brasil. E eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista de inteligência de negócios e empresária, hostess desse podcast. E no episódio de hoje vamos falar de um tema que é essencial para todo e qualquer tipo de negócio: governança corporativa. E para falar sobre esse tema comigo, tenho aqui meu querido colega Gessé Filho. Gessé, que é advogado de negócios, é empresário também, o que é fundamental quando a gente fala de negócios, já com mais de 10 anos de experiência prática, e falaremos sobre isso, querido Gessé. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, é uma honra ter aqui para falar desse tema que é tão importante, né? Pois é, Letícia, eu agradeço pelo convite, fiquei bastante honrado, e será um prazer aí falar com você sobre o tema, né, de hoje, que é governança corporativa. Mas vamos lá, a gente vamos separar um pouco essa, porque governança corporativa, muitos estão nos ouvindo aqui e é aquela expressão grega, né, na mente, não sabe exatamente o que é. Então, vamos posicionar todo o pessoal para falar o que é um pouquinho da governança. Acho que é legal trazer um pouco da tua história também, né, o que levou o Gessé a se interessar, né, por hoje está ajudando as empresas a poderem viabilizar seus negócios, a ter negócios lucrativos, que esse é o seu propósito, Sim. Né? Então, se você quiser falar um pouquinho desse histórico, o que levou o Gessé hoje a cuidar dessas empresas, ajudá-las a tornar seus negócios aí viáveis e lucrativos? Eu acho que eu tenho uma grande dúvida se eu sou advogado e empresário ou empresário e advogado, né? Assim, os dois acabam caminhando juntos ali. Eu sempre me posicionei como um advogado empresarial, não atuo desde o meu início. Eu era da área dos bancos, né? Então eu trabalhava para os bancos ali e depois eu entendi o mundo corporativo, business, a parte contratual, toda essa questão empresarial. E aí eu entendia que o meu propósito ali seria muito mais ajudar os empresários, né? Então aí o Gessé Filho Advogados, ele vem com essa missão, né? Ajudar os empresários e tornar a empresa deles viável e lucrativa. E quem que veio antes, o Gessé advogado ou o Gessé empresário? O Gessé empresário. Ah, primeiro nasceu o empresário, depois veio o Gessé advogado. Sim, minha primeira empresa abriu aos 17 anos. Olha só, empresário já raiz, totalmente contrário da Letícia. Emancipado e já abri a primeira empresa. E aí depois eu entrei na faculdade, ao mesmo tempo. Eu abri a empresa, entrei na faculdade e eu fui conciliando os dois ali. E por que você se interessou pelo direito? O direito, na verdade, foi uma opção, assim, de pressão familiar, assim, né, no primeiro momento. Mas tem advogado na família? Não, eu sou o único. Minha família é toda de médicos. Aquela coisa, faz direito que vai dar certo. Faz direito. Você tem que fazer alguma coisa tradicional, né? Família tradicional. E aí, então, eu não queria fazer medicina, por alguns outros motivos. Tem que ser doutor de alguma forma, né? Então, era médico, ou engenheiro ou advogado, né? Falei, vou fazer jornalismo, que eu gosto de ler. Não, jornalismo não vai porque você não vai ter um futuro. E eu falei, não tem jornalismo não está na lista dos doutores, tem que ser doutor. Não estava na lista daqueles tradicionais doutores. Então, aí eu acabei fazendo direito, mas eu não me encontrava muito no direito tradicional de ser família, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer uma viagem e eu acabei conhecendo o mundo corporativo e ali eu falei, esse é o meu mundo. E aí eu voltei para o Brasil e aí eu fiquei estudando muito esse mercado, economia, que é uma coisa que eu gosto muito, números, mas sempre voltado mais para negócios. E aí, então, hoje eu sou advogado de negócios. Bom que você uniu o que você já gostava, que era empreender,
né, com o direito, porque o direito é essencial até para a gente Sim, auxiliar os negócios a se sustentarem, né, ao longo do tempo. Então, você conseguiu fazer um bom casamento aí, né? exato, exato. Foi uma união aí de forças que eu acho que todo empresário precisa estar sempre com um advogado. E eu falo que eu acabo me tirando benefícios disso, né? Que às vezes eu mesmo tenho conhecimentos e eu acabo usando isso para poder fomentar mais negócios com mais segurança. Eu até traço um paralelo. Eu, ao contrário de você, eu era advogada raiz, entendeu? É, Só que sempre fui no tributário. Mas aham, eu era advogada raiz dentro do tributário, entendeu? Que o tributário, muito embora envolva esse mundo mais corporativo, porque eu sim, sempre atuei para empresas, nunca atuei para pessoa física, né? Sempre foi para empresa, mas era aquele mundo quadradinho. Traz o problema que eu vou resolver esse problema, né? uhum, Ah, recebi uma auto-infração, vou defender a auto-infração. Ah, preciso entrar com uma tese XYZ. Eu não tinha essa visão de negócios. E tá. eu passei a ter a visão de negócio quando eu passei a empreender, que foi muito tempo depois. Muda a visão, né? Muda totalmente. Muda. Muda totalmente. A hora que Falo, você sair se da cadeira e entrar no skin the game muda totalmente a Não, e a gente percepção. consegue viver na pele a angústia do empresário, Sim. que a gente está auxiliando na outra ponta, né? Uhum. Então eu me tornei, tanto que daí eu me posicionei como advogada tributarista de inteligência de negócios, né? Ou seja, realmente tem que olhar a inteligência, porque assim como você quer tornar os negócios viáveis e lucrativos, eu também quero que esses negócios cresçam Sim, sempre de forma sustentável, né? Porque a exato. gente vê muito no tributário pessoas que trazem soluções para as empresas que não são sustentáveis. Então, Exato. assim, eu não sei na tua área corporativa, mas na minha área do tributário, eu lido com empresas endividadas. E normalmente as dívidas, não é normalmente, mas é muito usual as dívidas terem sido causadas por colegas de profissão Uhum. que foram lá vender uma facilidade, só que era uma facilidade que não era lícita, Uhum. né? Não passava no Sim. controle da legalidade. E aí resolve num primeiro momento, mas cria um baita de um passivo, de um problema num segundo momento. E, então, eu vejo essa importância, né, da gente querer que as empresas cresçam sempre, sejam lucrativas, sejam viáveis lucrativas, continuem crescendo, mas de forma sustentável, É. né? O que Porque eu falo desculpa te interromper, mas o que eu falo da questão do viável é exatamente isso, porque se eu focar só no lucro, eu posso ter questões ali que, na verdade, ela não é viável, né? Isso envolve a questão tributária. Ah, eu estou tendo lucro, mas eu estou cometendo algum ilícito ali, principalmente tributário, alguma falha, aquela na sua área que você acabou de dizer que alguns colegas vendem facilidades, mas então, se eu vender facilidades, significa que a empresa não é viável se não tivesse aquele tipo. Então a gente olha esse pilar aí, né? Que realmente a empresa tem que ter a viabilidade e a lucratividade. Não é só um sozinho do outro. tem razão, tem que caminhar junto. E aí a gente vem entrando já no nosso tema, que é a governança, a gente vai falar, eu dentro do tributário, eu tenho a governança tributária. A gente vai falar ao longo desse episódio, mas a governança tributária eu sempre posicionei ela como algo dentro da governança corporativa que é mais amplo, Uhum. né? Então, acho que é legal a gente trazer esse contexto de governança. O que é uma governança dentro de uma empresa, né? Qual que é a Sim. importância disso? Porque eu sei que vão ter muitos colegas que vão nos assistir aqui, nunca ouviram falar, ou só ouviram falar, não Uhum. sabem de fato o que que é, mas principalmente também muitos empresários. E, e Sim. os, e os pequenos empresários que estão virando médios empresários, às vezes eles têm essa dificuldade justamente de crescer, de passar de uma etapa para outra, justamente porque falta governança. Então Exato. vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa governança no É. contexto empresarial? Isso é uma questão pouco falada. Muita gente acha que a governança corporativa é somente aplicável para grandes empresas que estão lá listadas na bolsa. Ali, no caso, são itens obrigatórios, né? A questão da governança corporativa. Mas eu sou focado, né? Eu sou especialista no middle market, então em pequenas e médias empresas, mais médias empresas. E aí a governança corporativa, ela começa a tomar corpo agora. Mas todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, né? Inventam termos e tem lá os termos em inglês, tudo. Mas a governança corporativa ali nada mais é do que um conjunto ali de normas, procedimentos, processos e todo um mapeamento que pode dizer sobre uma empresa em como que ela deve se comportar ali de acordo com a premissa de como que ela nasceu. Então, se eu tenho todo um mapeamento da empresa dizendo como que ela deve prosseguir em caso de qualquer
dúvida ali de procedimental, eu falo que a gente vai usar o manual de instruções, né? Então, a governança basicamente é o que ela vai reger a empresa em como que ela deve ser gerida. Então, a governança como um governo, né, do todo, ele vai ensinar o gestor ali, indicar como que o gestor deve iniciar ali o seu trabalho. Então, é como se fossem balizadores para o negócio dele, até onde ele pode seguir com determinadas decisões. Então, ele vai aonde que o gestor se pauta para a tomada de decisões. Então, a governança corporativa não é nada mais do que isso, na minha percepção, traduzindo isso em miúdos para o É, segmento dos empresários, eu né? diria que são esses conjuntos de regras e procedimentos internos que fazem com que a empresa possa, né, fruir com suas atividades. E é interessante a gente trazer esse conceito, por quê? Porque todas as empresas, de alguma forma, têm que ter algum tipo de governança, né? Sim. Pode ser que elas não saibam que elas têm, pode ser que elas realmente vejam, poxa, tem falhas aqui na minha... Mas algum tipo, nem que seja um mínimo, tem que ter, né? Uhum. Ou ela tem empiricamente ali. E é fundamental, eu vejo, como você bem trouxe, né? Não é só para grandes empresas. As grandes empresas, como elas cresceram, elas não chegariam onde elas estão se elas não tivessem governança. De forma É alguma. porque você precisa ter processos, regras internas muito bem estabelecidas para que a empresa possa crescer. E quando a gente traz isso no contexto de pequenos negócios e médios negócios, ela se torna ainda mais importante justamente para ele sair de um pilar, de um patamar para outro, vamos dizer Exato. assim. E a gente, vamos pensar, nós somos empresários. Você tem vários segmentos de negócios e você tem um negócio jurídico também. Você tem o teu escritório, né, de Sim, advocacia. Mas você também percebe que dentro do teu escritório você também precisa ter um conjunto de regras, de processos internos para que o teu trabalho, ou o trabalho da sua equipe possa se manter e o seu escritório possa continuar crescendo. uhum, A gente também aqui. Se a gente não tiver um conjunto de regras, de procedimentos internos, cada um com seus papéis definidos, a gente não cresce, porque tudo vira uma bagunça, sim, né? Então, a governança ela vem justamente para poder manter essa ordem, essa organização que vai dar o embasamento para que as empresas possam continuar crescendo. É fundamental. exato. E, Gessé, eu sei que você lida, né, no dia a dia isso, o teu trabalho dentro do teu escritório é justamente estabelecer governança para as empresas, né? Justamente você ser esse elo de introdução Sim, de uma governança nas empresas. Me explica como que vocês fazem isso hoje? Tem uma metodologia própria? Como que é que vocês auxiliam as empresas? nós temos como o nosso papel hoje, você como disse também que atua com empresas ali com grandes passivos, é o que a gente também faz, né? Eu falo que nós somos a UTI dos empresários. Eles caem lá com a gente numa situação bem crítica e aí a gente então aplica a metodologia dos 11 pilares, né, que eu falo. E o primeiro núcleo ali que a gente fala que é o coração da operação, o núcleo ele vai falar da governança corporativa. Por que que a gente usa a governança corporativa como o primeiro grande pilar de uma empresa? Porque uma empresa que não está estruturada documentalmente, ela não tem um processo bem definido, ela não tem uma descentralização, que a gente vê muito em empresas que estão em colapsos financeiros, por exemplo, o empresário, né, o dono da empresa ali, que é em comando da empresa, ele é muito centralizador, Uhum. tudo acaba passando por ele. Então, a chance de tomada de decisões ali acaba sendo muito errada, ainda mais porque às vezes ele está na fase de colapso, então os erros que eles tomam ali é muito grande, né, como empresários. E se ele tem a descentralização por uma governança corporativa, através, seja de um organograma, um fluxograma, toda uma questão, até dos indicadores de números que o financeiro entrega para ele, se ele olha aquilo para ele poder se balizar, ficaria muito mais fácil. Então, a primeira construção de pilar que a gente faz é olhar a governança corporativa, o que na verdade a gente vai na contramão, né? Todo mundo vai direto ali para o financeiro, né? Obviamente que não precisa estancar a hemorragia financeira ali imediatamente, mas a gente já vai entendendo na nossa metodologia, a gente faz ali uma análise prévia e sempre a gente vai entender que a parte da governança corporativa ela está muito baixa, ela está próximo de zero, quando um número ideal seria ali em torno de 60% no nosso índice de análise. Então, aonde a gente trabalha muito ali na questão da governança corporativa é exatamente isso, porque uma empresa, para que ela seja próspera ali, né, que a gente fala viável e lucrativa, mas ela tem que ter uma documentação
que diga para onde que ela está indo, qual que é o norte. Então, ela foi criada para quê? Quais são os valores dela, né? Eu falo que a gente, através da governança corporativa, a gente mantém a integridade da empresa, porque está tudo escrito ali de como que deve ser gerida a empresa, de como que deve ser organizada a estrutura, processos como que as decisões internos, devem ser como tomadas, que as né? decisões devem ser tomadas. Então, às vezes, ele não tem nem um processo de trabalho de como que ele analisa o financeiro. Hoje só paga a conta e tem dinheiro na conta e faz, mas não tem nenhuma forma de trabalho. E isso acaba, eu falo, né, a governança corporativa, a gente fala que seria um guarda-chuva, então ela vem de cima para proteger o que está embaixo. E não o inverso, quando eu tiver tempo eu vou olhar para isso. Na verdade, ela acho que assim, fez o plano de negócios, vai montar o seu negócio, já cuida da governança corporativa, porque ela é muito essencial, ela é um pilar fundamental para manter uma empresa perene, perpétua ali, né? E como é importante a gente conscientizar o empresário sobre isso. Porque para que uma governança corporativa ela realmente se estabeleça na empresa, como você falou, tem que vir a tomada de decisão da alta diretoria, ou seja, quem toma a decisão. Então, porque eu vejo, né, dentro do meu ecossistema do tributário, às vezes a gente viu colegas ali que trabalhavam em grandes empresas, que viam que a empresa estava faltando uma governança. Fala, Letícia, a gente precisa disso, precisa uma governança, no meu caso, governança tributária, mas eu preciso convencer os donos da empresa de que a gente precisa disso. Então, acho que quanto mais a gente consegue fazer um trabalho de conscientização dos empresários, de que é o fundamental, é o pilar gestão da sua empresa. Sim. É o pilar gestão. Se você não quer estar amanhã apagando incêndio, vindo com dívidas enormes e vendo que teu fluxo de caixa não cobre nem o básico da tua despesa mensal ali, tem que investir em governança. Tem que investir em governança. Tem que investir em governança. E me fala mais da metodologia dos 11 pilares. Você falou que são 11 pilares. Sim. E que estão divididos em núcleos, é isso? Exato. Então me conta mais como que você faz isso. O que a gente faz é uma análise, então, ali da empresa e para poder entender todo o cenário, a gente faz uma anamnese completa da empresa. Então, são de 4 núcleos que a gente acaba observando, desde a questão, então a gente fala da questão financeira, da questão comercial da empresa, então depois a gente vai falar da parte fiscal ali e da parte da governança. Dentro desses núcleos a gente tem os 11 pilares. Então a gente vai tratar desde da parte fiscal, tributária, que tem um pouquinho de diferença entre um e outro, mas se comunicam, e a parte do fluxo de caixa, todos os dados financeiros. A gente vai entender como que a empresa está posicionada no mercado, então qual que é o público, como que ela conversa com o público. A gente vai tratar de processos internos da empresa, a gente vai tratar de números efetivamente da empresa também, a gente vai entender toda a documentação, a estrutura societária, se é uma estrutura que ela está bem sólida, se ela não está sólida. Então, dentro desses 11 pilares, a gente consegue entender realmente o business da empresa. Então, por que tem a metodologia dos 11 pilares? Porque nesses 10 anos de carreira, né, especializado na parte de advocacia de negócios, a gente começou a ver que os pontos falhos eram exatamente esses. Então, se a gente olha com atenção nesses pontos, né, dos 11 pilares ali, e a gente aplica todas as leituras e a gente estrutura isso tudo, é muito mais fácil da gente fazer o turnaround da empresa que a gente fala. Que o turnaround é a gente pivotar, né? Assim, a empresa... Ela sair do caos sair do caos. Eu falo que dentro da nossa metodologia de gestão do passivo é tirar a empresa do caos e levar para a prosperidade financeira, né? Exatamente isso. Toda empresa ela tem que ser próspera, né? O nosso papel é realmente o meu e o seu, ele tem muito match com isso, né? De fazer a empresa se tornar próspera. Acho que todo mundo que tem uma empresa, e é legal ver uma empresa prosperar. Ninguém abre empresa querendo que a empresa Ninguém. sucumba, né? Ninguém. Não. E no nosso segmento do middle market, 85% das empresas, elas sucumbem antes dos 5 anos. 85%. É muita coisa, Nos né? 2 primeiros anos, 78% sucumbem. Sabe? Então, assim, pega que 2 anos, 78% sucumbem. Depois, o que vem ainda sucumbe ainda antes dos 5. E muito disso é porque falta uma educação voltada a empreender, né? No Brasil, Sim. porque as pessoas simplesmente, vou abrir um CNPJ e tá tudo certo, e vamos lá. O que eu digo é que dono de CNPJ não é empresário. Empresário é um ofício, sabe? Assim, é trabalho ser empresário. Porque a pessoa abre lá E é um trabalho que vai muito além do operacional, do seu, vamos dizer, do business core do seu negócio, né? Muito Do mais. que é o objeto social ali, do Muito contrato social. mais. Vai muito além disso. A figura do empresário, do que quem tá dirigindo o negócio ali, vai muito além
do que o negócio efetivamente nasceu para Uhum. ser. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se o negócio, ele nasceu para ser uma locadora de veículos, sei lá, uma coisa vem na minha cabeça, qualquer coisa. Uma locadora de veículos. O empresário, ele não vai estar só pegando cliente para alocar veículo. Uhum. Não, o empresário, ele tem que estar ali pensando na estratégia, né? Pensando todo o negócio, como que ele vai fazer com que a equipe dele que vai buscar o cliente, como que ele vai fazer a compra dos melhores veículos, como que vai ficar a questão do seguro, manutenção, como que vai ser o pilar financeiro dele, quem que é que vai ajudar. Então, assim, é muito além Uhum. do business core da empresa. Sim. Muitos empresários acham que ser empresário é vender, né? E esse é um grande erro, porque você tem que olhar o todo antes, né? Você tem que primeiro comprar bem, mas você tem que administrar entre o sair e o entrar, que a gente chama de fluxo de caixa, que para mim esse é o coração de uma empresa. Muitas empresas, Letícia, acredite, eles não têm controle de fluxo de Ah, caixa. acredito, eu lido com isso todos os dias. É assim, mas eu acho que quando a gente fala, você não faz controle de fluxo de caixa, eu falo, não, eu vejo o que tem para pagar no dia, eu vejo quanto eu tenho na conta e pago. Eu falo, mas você não tem a previsão, a projeção do teu fluxo de caixa para entender em que momento isso pode travar ou não? E as pessoas não têm. Do middle market, elas não têm. Pequenas e médias empresas não têm essa questão cultural de que um empresário, ele tem que olhar todos os cenários. E por isso que a gente aplica a metodologia dos 11 pilares, porque a gente ensina ele nas coisas principais de como que deve ser olhado uma empresa. Você falou de uma questão de uma locadora de veículos. Eu digo que a governança corporativa é como se fosse um veículo. O empresário, ele é o motorista. Mas o carro ali, para que ele funcione como um todo, eu tenho que colocar combustível, eu tenho que ver o pneu, eu tenho que olhar os indicadores que estão no painel do carro, se tem o combustível ou se a temperatura está alta ou não. Então, a governança ela vai dizer exatamente isso tudo. Quais são os indicadores que devem ser apresentados para que eu, gestor, eu, motorista do carro, possa seguir com o carro? E aí a questão que a gente fala de outras documentações, né, e princípios éticos, alguma coisa, é exatamente o gestor dirigindo numa rua. Então, ele pode ultrapassar pela direita, ele não pode, ele pode pular a Ele pode entrar na lombada, contramão. ele pode entrar na contramão, não pode. Então, esse conjunto de regras é exatamente isso. Então, eu falo quando você falou que tem muita objeção, que a gente tem que fazer a quebra de objeção. Quando eu tento quebrar a objeção de alguém que acha que não precisa da governança corporativa, eu falo do carro. Entrar no carro não é só entrar, dar a partida e sair fora, sabe? Entrar no carro você tem que olhar vários, e para onde que você está indo? Se eu tenho combustível para chegar lá? Então, essas pessoas que têm que trazer os indicadores é o meu departamento financeiro. Ele vai mostrar se o meu ponteiro de recursos está alto, se está baixo, se eu preciso abastecer, o que eu preciso abastecer. A gente vai falar da questão do estoque. Eu vou dirigir na rodovia, as pessoas que estão ao meu lado, como é que eu vou conduzir? Eu posso jogar o carro em cima deles? Então, Eu posso comprar sem nota, né? Dá pra comprar sem nota? dá para comprar sem nota. Então, a gente fala, a questão é disso, né? De comprar sem nota de quem? Então, a gente fala dos stakeholders, né? Ali, é um termo técnico, mas são as pessoas que estão em volta do meu negócio. Então, as pessoas que estão em volta de eu dirigindo o carro. Então, a comparação com isso, eu acho que traz uma visão mais clara para o empresário, de entender que não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, a governança corporativa, ela é um item extremamente E necessário. que vai ajudar, né? Muito, Ajuda o muito, próprio empresário. muito. Ajuda o próprio empresário ele ter segurança de que ele está indo para o caminho certo, Uhum, dá uma segurança para ele. Porque às vezes, eu sou advogada, né? Eu sou advogada e às vezes se eu não tiver a quem recorrer dentro do meu negócio, às vezes eu não tenho certeza se eu estou fazendo um negócio que está certo sim. ou não. Eu preciso de alguém para validar ali. Eu não posso também achar que por eu ser advogada eu sei tudo. Não. Não, eu sou advogada da minha área, né? Quem vai cuidar da governança do meu negócio, quem vai verificar os riscos, nem deve ser eu, porque senão às vezes a gente olha com olhar míope, né? Sim, sim. Então, Eu falo isso, como que ferreiro, como que é espeto de casa? casa de ferreiro, Casa espeta de de pau. ferreiro, é isso, exatamente isso. É basicamente isso. Se a gente deixar pra gente fazer tudo, hoje a gente não faz, amanhã a gente não faz. Então, por isso que tem que ter alguém que entregue pra gente esses indicadores, porque esses indicadores como um todo, o que eu acho interessante da governança corporativa, uma palavra que eu acho que é importante, se chama previsibilidade. Porque a previsibilidade, eu tenho a previsibilidade de tudo que vai acontecer. Se acontecer de eu não estar na empresa, quem assume é fulano. Se alguém ligar na empresa para falar de determinado assunto, quem atende é Beltrano.
Então, essa previsibilidade tira o empresário daquele apagador de incêndio que a gente mais identifica. E tem que estar em tudo o tempo todo. Tem que estar em tudo, então ele não foca no negócio, ele só foca em apagar incêndio e ele perde a visão estratégica do negócio. Então ele fica o dia inteiro apagando incêndio, ele não está vendo que ele está perdendo dinheiro aqui, que ele está fazendo mau negócio ali, que aquele fornecedor ele assinou um contrato sem ler, que ele não recolheu o imposto que devia, ele comprou ali uma nota achando que ele ia economizar, mas era só ele ter olhado a questão tributária, que ele poderia ter até melhores benefícios. No outro episódio do podcast eu falei sobre, a gente estava comentando sobre um exemplo exatamente desse. Às vezes o empresário, ele acha que ele está fazendo uma super economia comprando fora do estado, né? Uhum. Ah, não, o meu fornecedor dentro do estado, ele é um preço, fora é muito mais barato, só que ele esquece que nessa compra fora do estado tem um impostinho a mais que vem ali, né? Que às vezes ele não colocou no cálculo e que vai deixar a compra dele mais cara. Exato. A questão de você olhar a parte tributária, eu vejo uma coisa que é muito comum isso, né? Falar, mas não dá, o governo é isso, independente de que lado, né, esteja, né? Que hoje a gente tem uma polaridade, né, muito alta. Nossa, assim, então eu sou neutro para falar sobre isso. Mas qualquer governo até hoje o fisco sempre foi vilão. Não sempre importa. foi. Então, sempre assim, foi. é porque com esse governo não dá, ou com aquele governo é por isso que eu não consegui pagar. Daí eu falei, tá, você não pagou imposto, então onde está o dinheiro do imposto que você não pagou? Então, assim, a questão não era a carga tributária alta, sabe? A questão não é... E as pessoas falam que não tem como pagar os impostos porque tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Realmente, tem muitas empresas que a nossa carga tributária, a gente sabe que é uma das mais altas, né? Mas se você faz um planejamento tributário, e aí eu vou deixar um pouquinho para você, que essa é a sua área, dá para você minimizar esse impacto e jogar isso dentro. A prova é que dá é que a gente tem muitos negócios prósperos. Porque se não desse, tava todo mundo falido. O Brasil tava quebrado, entendeu? Exatamente isso. Então, se existem negócios prósperos, e às vezes é o teu concorrente, né? Às vezes exatamente o teu concorrente tá nadando de braçada. Uhum. E você não tá. Sim. Então, opa... Então, não é só... Pode ser que ele esteja mais estratégico na parte tributária, que ele olhou a parte tributária de forma mais estratégica. Sim. Mas, com certeza, ele está mais organizado do que você. Está mais estratégico como um todo, porque o tributário ele tem que estar dentro da estratégia do negócio. Porque, às vezes, sim, a gente consegue. Vou entender meu fluxo de custos e despesas, vou calcular tudo direitinho para fazer uma boa precificação do que eu vendo, né? Seja produto, serviço que eu vendo. E aí, eu vou embutir o tributo para ver o quanto eu consigo passar para o meu cliente. Só que nem sempre essa conta vai fechar, porque nem sempre a tua condição de mercado permite que você passe todo o ônus tributário para o teu cliente. Então, você vai ter que olhar as outras coisas também. Você vai ter que olhar como um todo esse fluxo aí que você tem para poder chegar na composição do seu preço. Em algum momento, para o teu negócio ser viável, você vai ter que fazer algum tipo de otimização. Sim. Eu vejo muitos... entra lá no escritório empresas que falam, olha, mas se eu puder colocar 100% do imposto, eu não consigo bater o preço do meu concorrente. Eu falo, a questão não é bater o preço do concorrente. Você tem que expandir mercados. Ali a gente vai falar do outro pilar que é marketing. Se o teu preço mínimo é esse, né? Então o MVP do teu produto é esse daqui. E com relação ao imposto, já fez todo o planejamento. Então você já contratou lá a Letícia Amaral para fazer toda a questão do planejamento tributário. E aí você não consegue chegar no preço do teu concorrente, vai buscar um outro mercado e fica de olho nesse concorrente, porque uma hora ele vai cair. Porque alguma coisa que não está fechando vai aparecer para ele não vai conseguir sustentar a longo prazo. Então, eu falo que assim, ele não tem a governança corporativa, porque se ele está fazendo... Existem negócios que, pela própria essência do negócio, são mais lucrativos do que outros. E às vezes existem negócios que, por conta da carga tributária, são mais lucrativos do que outros. Se a gente for comparar um e-commerce, por exemplo, com uma prestação de serviço, já pela composição de carga tributária, a prestação de serviço já é muito mais lucrativa do que o e-commerce. Agora, tem e-commerces que faturam muito, que tem muito dinheiro e tal. Por quê? Porque é escala. Exatamente. O serviço é muito menos escalável do que o e-commerce. Então, a gente tem que entender também um pouco de modelos de negócios e como que, obviamente, a tributação impacta cada um, para a gente procurar como que vai fazer aquele negócio se tornar viável e lucrativo, né? Como que a gente vai poder... Porque... A não ser que não exista nenhum negócio que você tá desbravando o mercado para ver se o teu negócio vai ser viável, né? E pode ser que você conclua que o seu negócio não é viável, porque, sei lá, pode ser que a carga tributária inviabilize. Mas se você tem um concorrente que seja um modelo, um padrão, e o concorrente está
em tese, fazendo tudo direitinho e tá crescendo mesmo assim, teu negócio de alguma forma vai prosperar também, desde que você faça certo. Exato. A gente vê lá no escritório que tem empresas que eles abrem empresa no Simples, depois uma outra no lucro real e a outra do vizinho no lucro presumido. E eu falei, mas pra quê? Ah, porque aqui eu pago menos imposto, pago isso. Não, e faz uma engenharia, né? Uma A empresa do engenharia. Simples Nacional tá todo o fluxo de funcionário deles. Isso. Isso é Aí como... coloca a folha de pagamento no Simples, a empresa... Eu falei, mas a empresa do lucro real, ela tá indo bem? Não, ela tá indo mal. Eu falei, então joga pra cá os funcionários, joga mais despesa, sabe? Mas eles fazem algumas coisas que não entram em conta nenhuma, no final ele paga uma... Não, e não tem fluxo de dinheiro, o que a gente mais vê. Ah, não, essa aqui é a empresa que concentra a folha. Tá, e como que ela... Qual que é a receita que ela tem pra pagar? Ah, não tem nenhuma? Não, não tem. Ela não tem atividade econômica. Você concorda que em algum momento o fisco vai olhar isso? Não, e onde está essa empresa? No mesmo endereço da outra. Sabe? Então, assim, tem um contrato de prestação de serviço? Não, não tem. Sabe? Então, ok. Então, o passivo que você está criando aí, né? Você está criando um passivo de graça. Se você tivesse uma organização ali, né? Inclusive um planejamento tributário, entender melhor, contratar um especialista para isso. E um planejamento tributário de verdade, porque eu vou te falar, esse do Simples Nacional para Folha é um planejamento tributário que é muito vendido por aí. Muito vendido. É assim, uma coisa que entrou que nem um vírus aí no mercado empresarial, Sim. de uma forma. Só que é totalmente manco esse planejamento tributário. É um planejamento tributário totalmente sensível, arriscado e que no momento a conta vai chegar. Eu falo que é um produto de prateleira, né? Pega ali, eu não entendo a sua empresa, pega e põe isso daqui, porque isso lá há 5 anos deu certo, mas você está criando um risco ali muito grande, porque tem que entender a particularidade de cada negócio, né? E aí você trouxe uma palavra que eu entendo como uma palavra de ordem quando a gente fala de governança, mapeamento de risco. Sim. Que eu acho que isso é algo totalmente negligenciado pelas empresas. E como é importante você fazer mapeamento de risco de tudo, né? Tudo. Da atividade como um todo. Até a gente tem aquela... Você deve saber melhor que eu, mas tem aquele gráfico, né? Da probabilidade de acontecer e se acontecer, qual que é o impacto, né? Sim, sim. Que é a nossa matriz de risco. A gente usa a matriz de risco mais na parte tributária. Mas que ela vem da governança... É importado da governança corporativa, né? Que é a matriz de risco. E tem que fazer, porque você tem que saber se... Você quer que teu negócio continue crescendo? Ok, vão ter fases do negócio que você vai estar mais sujeito a risco. Às vezes você está mais sujeito a risco, você está preocupado, tô na fase de escala do negócio, tem que colocar... Às vezes você abre mão de algum... Você corre mais risco. O risco faz parte da natureza empresarial, né? Mas chega um momento que aquele risco vai ter que estar, né? Tem que estar mapeado. Ok, eu tenho um risco, se ele acontecer, você já sabe, né? Qual que é a probabilidade de acontecer, e se acontecer, qual que é o impacto que vai trazer na sua empresa, para ver em que momento aquele risco vai ter que ser saneado. Sim. Tem que ter até o risco você tem, né? Eu falo que a gente tem lá o comitê de gestão de crise, né? Quando você pega e coloca o risco ali dentro, sabendo que tem um risco que vai acontecer, caso ali dentro do provável, remoto e possível aconteça, o que você vai fazer se isso acontecer? Tem um plano para isso? Sabe, eu acho que esse mapeamento, exatamente, você tem que ter plena consciência de que o risco vai acontecer e o que você vai fazer na hora que isso acontecer. Então, quais são as tomadas de decisões, né? O que vai ser feito e o porquê que você está tomando esse risco. Mas isso lá na governança vai dizer, eu devo tomar esse risco, né? Eu vou dizer, quando a empresa foi criada, né? Isso está dentro... A gente vai falar um pouco de compliance, mas não falar, mas vou citar um pouco compliance, mas vale a pena eu assumir esse risco ou não tomar esse risco? Aí a questão de eu trazer ali no gerenciamento de risco dentro da matriz, até onde isso é importante para que eu possa revitalizar a minha empresa. Então, entre morrer e assumir algum risco, então vamos então seguir ali para a empresa não morrer e assumir esse determinado risco para poder fazer isso. Mas isso é uma questão mais sua da parte de administração de passivos ali, né? Eu vejo, a gente adota muito a matriz de risco na área tributária, não só para a questão da gestão do passivo, mas para a recuperação de créditos tributários e também para planejamento. Porque existem graus de risco diferentes. Sim. Existem graus de risco diferentes. Na gestão do passivo, a gente adota quando a gente está falando de passivo oculto.
Então, esse caso aí, esse Simples planejamento Nacional, ali, vou ter um CNPJ no Simples Nacional para concentrar folha. É um pseudo planejamento tributário, mas tem um risco ali. Sim. Que você está criando um passivo oculto. Isso é um Uhum. passivo, uma hora a conta vai chegar. E aí, o que eu vou fazer? Ah, não, então eu vou fazer isso só nesse momento, Exato. sabendo que se acontecer, eu vou ficar monitorando XYZ, se acontecer, eu tenho esse caminho. Uhum. É uma forma de você tem a consciência do risco e você já tem um planejamento em relação ao gerenciamento daquele risco. Uhum. Tem risco que você vai chegar à conclusão, não, esse risco eu tô tomando e vou explorar esse risco, né? Não tem lá, Sim. assumo e exploro, né? Sim. Assumo o risco e exploro o risco. Precatório, né? Você vê colegas vendendo precatórios à torta e à direita. Mas esse daí já é um risco que você não consegue nem... Esse já... Não, aí a pessoa fala, não, é porque eu preciso... Eu tive um caso, eu falei, eu não recomendo de forma nenhuma que seja feito isso. Ele falou, não, eu preciso por menos uns 3 meses, 4 meses, o negócio acabou virando 2 anos, a pessoa gostou. Só que essa conta chega. Não, a conta chega. A conta chega. Em algum momento, pode ser, mesmo assim, vamos pegar na recuperação de crédito tributário. A gente tem uma matriz de risco, que é o crédito que é verde, o crédito que é amarelo, o crédito que é vermelho. O crédito verde, tranquilo, você pode, não te traz um risco, né, tá ok, O crédito amarelo e o crédito vermelho tem graus de risco diferentes. O crédito amarelo é aquele que você consegue defender de uma forma mais tranquila, mas fica a critério do empresário se ele vai ou não tomar aquele crédito. Por quê? Porque não é algo que está consolidado, não virou lei, enfim. Mas tem uma grande probabilidade de virar lei em algum momento. Agora, o risco vermelho é aquele assim, a lei não permite, você tem uma decisão isolada no tribunal lá que permitiu em algum caso, e eu quero fazer a tomada desse crédito sem ingressar no judiciário. Mas eu assumo, eu sei que se vier a conta, vai me gerar multa, mas ok, eu tô na fase, eu tenho como pagar, minha empresa não vai sucumbir se vier isso aqui. Calculou, é decisão do empresário. O que eu sempre falo, quando a gente tá falando da questão de risco, é conscientize o seu cliente. Porque a decisão vai ser dele. Sim. Ele tem que estar sabendo o que é um crédito verde, o que é um crédito amarelo, o que é um crédito vermelho. Ele fala, beleza, eu já sentei com o cliente e falei... E a gente trouxe um bom crédito, na época era acho que R$500 mil. Eu falei, mas é um crédito que tem risco. Tá, Letícia, deixa eu entender qual que é o risco. Eu falei, o risco é da gente fazer uma compensação e como não tá ainda legislado isso, é uma tese que ok, tá sendo muito bem aceita no judiciário, mas se não for legislado, tem o risco da glosa. Porque, tá, mas o que vai acontecer? Eu falei, vai acontecer uma glosa, vai gerar uma multa e aquele valor que você usou para poder... compensar com esse crédito, ele vai voltar como dívida para você, com multa, juros e tal. Tá, deixa eu calcular. Então, faz uma projeção para mim de como que ficaria. Eu calculei dele, não, beleza, eu tenho como assumir. Se vier essa conta, quanto tempo que eu tenho que pagar? Eu falei, não, você entra no processo administrativo, você tem como defender depois. Não, beleza, eu assumo o risco. Ok, é a decisão dele. Ele falou, não, nesse momento da minha empresa, é mais importante que eu não desembolse esse dinheiro, né? Então, eu assumo o risco. Sim. E a pessoa não quer assumir o parcelamento naquele momento, porque realmente ela não consegue fazer. Então, ela lança isso e espera depois chegar a conta. Se, é o que você falou, se num determinado momento ela assumiu o risco e ela sabe que a hora que vier a conta lá na frente, mas ela já rentabilizou, já sabe e aí ela vai ter o acontecer. recurso para isso e salvou aquele momento da empresa, ok. Mas ela tem que estar muito ciente do risco. O que acontece, o que eu critico dos colegas... é eles não conscientizarem. É isso daí. A gente vai pagar tributo com crédito de terceiro. A legislação não permite fazer isso. Teu cliente sabe que não pode. Não, mas eles defendem assim com o cliente que é lícito, que é uma operação legal, que não vai dar problema. Não vai dar problema. Ela não vai dar problema num primeiro momento, mas cerca de 1 ano vai dar problema. Isso aí vai virar passivo. A legislação fala, né? Assim, eles usam muito a Constituição dizendo que lá é permitido, só que aí lá diz que ainda vai legislar algum regulamento próprio que não existe. Então... eles fazem uma venda de um produto, isso é até bom falar, assim, não sei qual é a narrativa que você mais ouve, mas eles mostram ali a Constituição dizendo que é permitido, que vai poder... Sim, que tem às vezes eles trazem uma decisão do Tribunal Superior, olha, que nesse caso validou. Sim. Eu falei, não, gente, mas esse caso específico tem essa particularidade, foi para esse cliente, mas a legislação aqui tá falando, não pode pagar tributo com crédito terceiro. Tá aqui, não pode. Então, só que daí, isso que eu critico os colegas que fazem essa venda. Eles defendem junto ao cliente que aquela é uma operação lícita, quando não é. Não é. É muito diferente daquilo que eu falei. Conscientizei, você tá precisando de fluxo? Então vamos ver, olha, isso aqui vai te resolver 6 meses da vida, mas daqui a pouco vai vir uma conta que vai gerar uma multa, tal.
Ah, não, Letícia, 6 meses da minha vida vai resolver, vou fazer. E depois a gente sabe que vai chegar a conta e a gente já tem um panorama para a hora que chegar a conta. Uhum. É uma situação. Agora, outra situação é falar, não, tá tudo certo. É. Vai, confia que vai dar certo. Não dá. Não Agora dá. Esse negócio de querer compensar até nota também, a gente vê, não sei como é que você lida com isso, mas eu vejo, às vezes, alguns casos lá no escritório que a pessoa compensou nota, só que daí não tem lastro a nota, e só porque ela precisava fazer isso para não pagar imposto, então ela jogava, fazia troca de créditos, era uma isso usa muito para confusão. ICMS, né? Para Exatamente. usar crédito, o que hoje é crime, né? Sim. Hoje é até mais, assim, é um crime. Não é nem hoje, é que hoje tá muito É, mais hoje tá muito, disseminado que é hoje tá crime. mais rápido. Hoje tá Hoje mais você rápido. fez ali a Isso da delegacia já cadeia, né, é. inclusive. Então, mas aí, aí que eu falo. Eu acho que existe muita desinformação, muita gente vendendo coisas que não podem. E se a empresa, daí aí que é o ponto que eu queria chegar. Se a empresa tivesse uma governança E é isso mesmo, corporativa, esse gancho é muito bom. uma governança corporativa, ou que seja a governança tributária, que é só olhar a parte tributária, mas a governança corporativa, ela não ia tomar essa decisão sem validar antes a Exato, estratégia. exato. Tem que ir para algum comitê. Ó, me ofereceram isso aqui. Uhum. Eu posso? Ah, esse precatório aqui é um precatório? Posso usar esse para pagar tributo? Leva isso para um âmbito de um comitê, leva isso para um âmbito de alguém auxiliar na tomada de decisão. Uhum. Porque você vai tomar uma decisão muito mais segura, Sim. né? E aí que eu vejo que, assim, no nosso mercado, que eu também trabalho com pequenos e médios empresários, é geral, eles não têm governança. Não. A governança, às vezes, eu falo, não é um bicho de sete cabeças. Às vezes a governança é quando me vierem com uma proposta assim, uma proposta milagrosa, sempre uma proposta extremamente boa. Aonde que eu devo validar essa informação? Às vezes a pessoa tem jurídico, né? Assim, nós temos alguns clientes que eles pagam mensalmente lá pra gente pra eles terem um jurídico nosso. E aí, quando a gente vai saber, eles tomaram decisões que era uma decisão jurídica. Eles assinam um contrato sem perguntar pra gente. Eles fazem contratações, inclusive de promessas aí que a gente tá falando aqui agora. E eu falei, mas você não perguntou pra gente? Ele falou, mas é que era rápido e precisava ser naquele dia porque a oportunidade era aquela. Então, assim, se segue a governança corporativa, e aí no caso da tributária, mais focada, é assim, eu preciso validar isso antes. Eu preciso levar para alguém neutro, assim, de fora, com outro olhar para saber, eu vou seguir nessa decisão ou não vou seguir, né? Assim, e se tem uma governança ali, a parte documentada, eu posso seguir com isso, né? E Ou eu não você segue posso. exato, você segue com uma maior tranquilidade. Eu atendi uma empresa um tempo atrás e eu não vou lembrar, eles acabaram não fechando comigo, mas eu até acho por quê, até acho o motivo. Mas eles estavam assim, estavam com uma dívida muito alta. E aí eles falaram, olha, Letícia, vieram me oferecer, porque chama... Como que chama esse crédito? Que não dizia, acho que moeda virtual. Tem um nome bonito aí no marketing que deram para essa estratégia de crédito de terceiro pagar tributo. É. Eles oferecem reduzir 20% da conta, né, dos tributos a vencer ali. E isso aí virou, é um vírus, né? Uma coisa assim que, assim, nossa, eles são muito agressivos na venda desse. Você já percebeu que cada momento aparece um novo pagador de tributos assim, é uma roupagem diferente, é uma roupagem né? diferente. Porque essa é Sempre uma a mesma prática, bagunça. é uma prática muito antiga, mas é sempre isso, pagar, agora é ativo virtual, sei lá, tem um nome bonito aí do marketing. Mas vieram, eu falei, olha, eu entendi, você tá com problema, assim, de aperto de fluxo de caixa. Ok, mas eles te falaram que essa... vai resolver momentaneamente? Vai, eles vão conseguir apresentar lá, fazer uma compensação e vai reduzir o teu tributo a pagar do mês. Mas eles te falaram que vai chegar uma conta daqui a alguns meses? Com multa? Com multa, com juros? Sim. Ah, não sei. Eu falei, tudo bem se vocês quiserem tomar. Eu falei, eu não sigo essa estratégia. Vocês não vão me contratar para fazer isso, porque eu não faço. Mas se vocês resolverem seguir por esse caminho, apenas validem que vai chegar a conta. Estejam conscientes disso. Mas tudo bem, se for algo, não, Letícia, momentaneamente é isso que eu preciso. Vai lá, ok, tá? Ciente do risco, vai lá e faz. E daqui a pouco, a hora que a conta chegar, você já sabe. Sim. E depois eles falaram que seguiram por outra estratégia que não a que eu apresentei. Falei, já entendi qual que é o caminho que eles seguiram, né? Sim. Eu realmente não ia poder ajudar nesse caminho. É bom nem saber, né? Deixa... Não, a gente resolveu seguir uma outra estratégia que não a que você apresentou. Falei, tudo bem. Tudo bem, né? já sabe que vai chegar essa conta aí na frente. Mas é isso, por isso que eu falo que é importante você compartilhar a tomada de decisões, você ter as regras
que é o que a governança traz, ter as regras certas, que Uhum. você vai instituir, você ter os comitês, ou enfim, os patamares de tomada de decisão com as informações certas para que você consiga tomar a decisão mais ajustada, né? Sim. Seja ela com risco ou, né, com maior risco ou com menor risco, ou eventualmente sem risco. Mas que haja essa Uhum. conscientização. E é isso eu defendo muito, né? Quando vem essas empresas, eu falo, não tem governança tributária, né? Obviamente que se não tem tributária, não tem corporativa, porque eu Aham. já penso que Sim. a corporativa ela tá maior do que a tributária. Mas eu vejo muito isso. E outra coisa que eu acho interessante, Gessé, quando a gente fala da governança corporativa como um todo, a gente viu, assim, que disseminou-se muito a governança corporativa depois dos escândalos lá dos Estados Unidos, que teve da Enron, da WorldCom, que era, Uhum. né, eles fraudaram os balanços financeiros das empresas, e isso, né, se tornou mundial, e a partir de então começou a falar muito em governança corporativa. Uhum. Mas a governança corporativa é algo, vamos pensar, que sempre existiu, né? Ele só tomou de, Sim. sei lá, 2 décadas para cá que tomou mais corpo. E é tão interessante que mesmo assim as empresas não conhecem, né? Exato. Eu acho que assim, a governança ela nasceu ali assim, os estudos, né, dizem que foi ali nasceu no berço dos Estados Unidos, com bancos, depois a GM que publicou o primeiro balanço dizendo sobre a questão da governança corporativa. Mas eu acho assim, a governança corporativa, a gente fala é recente, mas até hoje ela é aplicada e até hoje as grandes companhias usam isso como um pilar realmente muito forte dentro de uma empresa. Isso funciona. Então, assim, se nós somos pequenos, médios empreendedores, né, empresários, se os grandes fazem e funciona, por que é que eu vou querer reinventar a roda ou dizer que isso não Que funciona? não é para mim, Que né? não é para mim. O Jorge Paulo Lemann, né, que é dono de quase tudo hoje, mas o mais rico do Brasil, ele é dono do Burger King, dono da cerveja que a gente toma praticamente todas, né, Skol, Antártica. Ele diz que tudo a gente tem que copiar. Ele disse que ele não criou nada. Tudo ele copiou, ele olhou alguma coisa e E copiou e adaptou, adaptou modelou, para o né? modelo de negócio. Então, assim, a governança corporativa, logicamente, das grandes companhias, são muito mais robustas, É, né? mais Aí a gente vai complexa. falar lá do ESG, a gente vai falar de outras coisas que daí isso torna realmente para um empresário menor inviável, porque ele não tem estrutura para isso. Ah, tem que montar comitê disso, tem que expedir relatórios daquilo. Ele não tem essa estrutura para fazer. Então eles acham que não é para ele. Mas eu falo, vamos adaptar para o nosso negócio. E o adaptar para o nosso negócio é documentar tudo, é trazer, eu falo, é bater muito forte na cultura. A governança corporativa, na minha percepção, ela pega muito a questão da cultura. É assim, no social, para que essa empresa foi criada, né? Ela foi criada para, qual que é o propósito dela? Então, para a sociedade, eu quero criar, sei lá, vamos pensar uma rede de bolos do Pará, né? Assim, que vem a castanha do Pará e cupuaçu, né? Falo isso por causa da minha mãe, que é de Belém, me veio na cabeça isso agora. Mas a questão é, então eu vou criar isso, mas por qual cultura eu quero fazer isso? Qual o propósito, aliás? Ah, porque eu quero disseminar uma cultura paraense para o Brasil inteiro, porque a castanha do Pará, ela é rica em selênio e porque eu vou ajudar o pessoal dos ribeirinhos da Amazônia, porque eu vou comprar tudo deles. Então eu tenho uma história, um propósito do porquê eu criei isso. Então isso já está documentado. E aí, a partir dessa essência, então eu começo a criar documentos e toda a minha forma de trabalho. Então eu vou comprar dos ribeirinhos a castanha. Então lá, eu vou mapear todo esse processo. O que eu tenho que olhar com relação a isso? E aí, com tudo eu deixando muito mapeado a forma que eu vou vender, a forma que eu vou recolher os impostos, a forma de distribuição desses produtos, para onde eu vou capilarizar a minha operação, isso tudo, eu consigo manter a integridade dessa empresa como um todo. E o que é muito importante, e aí sim a gente vai falar de startups, por exemplo, quando eu chamar a atenção do mercado, vai aparecer alguém que queira comprar o meu negócio. Ele vai querer olhar e falar, isso é interessante. E se eu tiver governança corporativa na empresa, ela vale 10 vezes mais. Para startup, para o modelo startup, principalmente a governança é essencial, porque ela Não, é vai precisar de essencial. investimento, ela vai querer em algum momento sempre precisa de investimento, em algum momento ela vai querer fazer a venda dela, né? Seja via um IPO ou Exato. não, mas tem os estágios das startups.
sem governança isso não vai acontecer. Não, Para não modelo acontece. startup tem que estar intrínseco a governança. E o que é interessante de empresas startups, por exemplo, que vão fazer captação de recursos, elas têm a ideia de crescer sempre, né? Então elas vão ali. Então, a ideia da governança é exatamente isso, para que possa manter essa possibilidade delas crescerem em escala. Daí a gente vê a empresa, mas eu não quero vender a minha empresa. Hoje você não quer vender a sua empresa, mas a ideia de uma empresa é que ela se mantenha perpétua, né? Ela tem É que uma ela não vai morrer com perpetuidade. você, Ela não né? vai morrer com você. Então a ideia é essa. Se eu tenho até uma questão da governança familiar ali, né? Vamos sair um pouquinho para cá. Mas assim, ok, na sua falta quem entra? Sabe? E eu tenho 2 filhos, os 2 filhos entram. E se precisar tomar uma decisão final, quem é que fala? Agora, a governança também previne litígios desnecessários. Porque se tiver tudo documentado, sabe, assim, com qual é o papel de cada um dentro da empresa, da corporação, fica tudo muito sem problemas até de sócios. Eu consigo mitigar isso, eu consigo minimizar esses problemas. Tudo com a governança corporativa. Então, eu acho que a governança corporativa, também, né, falando da questão da governança tributária, ela é extremamente necessária para ela poder dar o tom de como que uma empresa deve seguir. Se a gente não tem isso, eu não vejo muito como que uma empresa pode seguir sendo saudável. Eu vou dar um exemplo muito agora meu, né? Hoje de manhã eu pedi um contrato, a gente está contratando mais uma pessoa, é um fornecedor, e ele mandou um contrato para mim. Eu falei para ele que eu iria avaliar o contrato, mas não eu. Eu pedi, então, eu tenho uma pessoa dentro do escritório que é quem faz a análise do contrato de acordo com a promessa de serviço. Então, ele vai analisar isso e se aquilo que ele está falando no contrato condiz com as nossas premissas. Porque senão a gente não contrata. É algo que eu preciso? Sim, mas aí eu vou adaptar o contrato. Não por olha, essa escrita aqui não está legal. Não, é se aquilo que ele está falando no contrato está de acordo com as premissas da empresa. Porque senão a gente não segue. Porque eu falo, a integridade é essa. Não vou contratar algo que vai contra aquilo que a gente tem de diretrizes dentro da empresa. Exato. A gente tem até um outro, aconteceu hoje também, hoje falo, né, o lado empresário, né, como eu ia ter aqui o encontro contigo, eu acabei despachando algumas coisas hoje pela manhã, e aí então um fornecedor de computadores nossos, como a gente está fazendo a expansão da outra empresa, a gente preferiu alugar os computadores, porque tinham muito mais sentido, porque é uma empresa lucro real, então aí você já sabe o porquê. E então a gente fez locação. Só que o fornecedor, a gente assinou o contrato, ele entregou uns computadores diversos. Ele falou, olha, mas esses daqui são mais potentes, eu consigo te dar um desconto. Eu falei, não, a questão não é essa. A questão é, a parte contratual, ela previa uma coisa, você me entregou outra. E não é questão do desconto ou não. Então eu falo, a integridade é exatamente isso. A gente não vai aceitar qualquer coisa. Então, assim, foi validado um tipo de negócio, eu não estou falando de desconto ou não desconto. Você violou uma regra de funcionamento de fornecedores com a empresa. Então, você vai lá e retira o equipamento, né, assim, aqueles todos que ele já entregou da primeira fase, porque não tem nada a ver. Então, agora ele vai substituir. Isso é a questão da governança corporativa. Se não tivesse passado pela verificação e se ele tivesse mantido a integridade de todas as regras operacionais da empresa, estaria lá um computador por quê? Porque deu desconto, sabe? Mas não é essa a questão. É como que é o funcionamento, ele tem que seguir algumas regras. E eu acho que isso a gente tem que ser firme. Se a gente quer realmente seguir com a empresa ali forte, saudável e viável, a gente tem que seguir algumas regras para que a gente fique sempre pautado nos princípios éticos ali, né, da empresa, de como que ela deve se relacionar com o mercado e com as pessoas de dentro. E aí tem o ponto dentro da governança, que é algo que a gente precisa, que cada empresa vai estabelecer o seu, mas a gente tem os princípios específicos, né? Cada empresa é norteada pelos seus próprios princípios. Sim. Como que é o princípio dela de relacionamento com o governo, por exemplo. Uhum. Ela tem lá a política de relacionamento com o governo. Tem empresa, hoje até é crime, né? Tem a lei anticorrupção, você não pode mais... Mas tem empresa que se sustentou aí dando jeitinho com o governo. Sim. Ainda bem que hoje tem uma lei anticorrupção que tenta minimizar isso. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo, porque às vezes para o empresário, na cabeça dele, é muito claro, olha, eu não vou contratar nada que eu sei que eu vou estar cometendo um ilícito. Uhum. Mas daí veio a fiscalização lá na empresa. Tinha alguma coisa errada. A pessoa responsável por atender a fiscalização não sabia que a mente do empresário é que ele não quer incorrer em nenhum ilícito. Uhum.
e vai lá e faz um acordo com o fiscal. Pois é. Então, assim, eu vejo, obviamente que eu estou trazendo para minha realidade do tributário, mas isso é tudo, permeia tudo. A empresa mexe com licitação. Tem que ter políticas muito claras de como que ela vai entrar nos processos licitatórios, como que vai ser o relacionamento com o órgão público. Tem que estar isso muito claro para todo mundo dentro da empresa, todo mundo Tem que que vai estar claro. Eu falo ali, tem a questão da transparência, né? Que é um dos pilares da governança, da né? governança. A transparência é para que fique claro para todo mundo como que a empresa age. Eu falo isso, ficou muito claro na questão do mensalão, de todos esses escândalos que a gente passou nos últimos tempos. A transparência não existia. Então, todas as empresas, elas eram super ricas, super, né, faturavam muito, com vários contratos e dominando muito o mercado. Tudo super faturado. Tudo super Tudo faturado. com jeitinho, com órgão público. Eles tinham salas secretas para falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Então, a governança ali, ela não existia. E aí, quando saiu, então, a questão toda dos escândalos, a empresa colapsou, porque tudo era uma inverdade. Mas por quê? A governança não estava ali dentro. Não adianta ter uma empresa grande, mas ela está com um pilar fundamental, é por isso que eu chamo dos 11 pilares, ela estava com um pilar fundamental faltante. Então é que nem um prédio, né? Se eu tiro o pilar de um prédio, ele vai vai ruir ali, né? Sim, então, sim, e é o que aconteceu com grandes empresas, tiveram que ser vendidas, tiveram que entrar em recuperação judicial, elas tiveram que desfazer de muitas coisas, pagar multas bilionárias. Quando a gente teve os escândalos recentes, né, de Americanas, Ricardo Eletro, enfim, a gente teve várias empresas grandes do varejo aí que a gente enfrentou, que em tese teriam que ter uma governança forte, porque são grandes empresas, mas a gente viu nessas grandes empresas uma fragilidade também do ponto de vista da governança. Gigante. Ainda que falar da governança, a Americanas tinha governança. E aí, então, tinha uma terceira empresa que auditava todos eles e ninguém viu o balanço. Aí teve fraude. Então, assim, não estava forte a questão da governança, né? Então, houve uma falha de governança. Houve Podia uma falha de até governança. ter a governança implementada, mas houve uma falha de governança. Por isso que, dentro da metodologia, enfim, né, como a gente olha aqui, vocês também devem olhar dessa forma, a governança, ela exige monitoramento constante. Sim. Porque não é o momento que você implementou lá, coloquei os 11 pilares, tá tudo, perfeito. Mas se não estiver monitorando, se está sendo cumprido, daqui a pouco um começa a enviesar para um lado. Sim. Então, para a governança permanecer forte e antifragilidades ali dentro, ela tem que estar sempre tem que ser uma constante, né? Eu falo que a governança começa e não acaba nunca mais. Exato. Tem a questão que eu tenho que apresentar isso a todo tempo, né? Então, eu tenho que apresentar os relatórios. Então, eu pego quem que é o diretor do departamento de logística de uma empresa. Ele tem que apresentar os relatórios, aqueles que a governança disse que ele tem que apresentar em determinados momentos. Quais períodos que ele deve fazer isso e quais indicadores ele tem que apresentar. Mas o que eu acho interessante também da governança é que o papel aceita tudo, né? Mas não é a questão eu fiz, documentei, tá tudo certo, agora todo mundo tem que seguir. Eu acho que tem que revisitar o processo a todo tempo. E treinar, tem que revisitar né? A equipe tem que ser treinada em relação a... Tem que ter um guardião da governança, sabe? Não um guardião, mas um departamento que é o guardião. Por enquanto, assim, uma empresa ainda pequena, ela tá ali documentada e o próprio presidente, né, o CEO da empresa, ou o dono, vamos dizer... Né? O dono da empresa, ele pode ser o guardião da cultura ou confiar isso a alguém, que eu até prefiro que seja isso confiado a alguém. Mas, se você não revisita a questão, a documentação toda da governança corporativa, você pode ter problemas. Porque eu vou dizer por mim de novo, né? Em 2025 a gente iniciou novos projetos, então a gente incorporou mais uma empresa dentro do nosso ecossistema. E aí, o que acontece? Falei, então vou revisitar os processos. Eu achei diversos gaps. E eu assim, poxa, mas estava tudo tão bonito, assim, sabe? Eu fiz, sabe, com uma equipe, né, contratada, uma empresa de fora também, mas aí eu fiz na mão mesmo, sabe? Assim, peraí, daqui essa documentação. Realmente a empresa tem esse propósito? Qual que é a missão dela? Eu falei, não, aqui tem adicionado mais um ponto. Sabe, aí você vai adicionando, e aí você vai lá, organograma, fluxograma, valores da empresa, toda aquela cadeia de valores, né? E aí você começa a entender toda a parte de como que a empresa deve prosseguir. Quais são as temáticas que ela deve, quais são as cadeias de, por exemplo, segurança, agora com LGPD, o que eu faço com isso, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. E aí você começa a ver gaps.
sabe? De coisas que não estavam dentro da governança que você precisa fazer ajustes. Eu passo por isso, né, sendo empresário, mas e é uma coisa que eu recomendo para os clientes, né, para os nossos, Os ouvintes os aqui. nossos ouvintes aqui. A questão da governança, então, ela não pode ser uma coisa que eu criei lá no início e segue em frente. Eu acho que tem que ter a renovação, a revisitação e a todo tempo ela tem que ter ali a questão da atualização. O mercado muda e ele está em constante mudanças, né? Agora, principalmente com tecnologias de IA, então eu vou tirar um agente, eu passo para um humano, ou não passo, e aí vira a questão Que envolve também a inteligência artificial, você também tem reflexo de LGPD, né? Então, Exatamente. Agora, assim, você pega o DeepSeek, né? Que todo mundo que teve o problema da, né, E aí eu li os termos de uso e tá dizendo que eu autorizo, eu tava usando, né, o DeepSeek, que eu autorizo o compartilhamento de dados com o governo deles, com o governo deles. Então, assim, eu falei, ok, então tem LGPD. Se eu autorizo, eu não posso usar os dados dos meus clientes. Porque daí eu estou expondo informações e às vezes advogados têm informações privilegiadas que eu não posso usar. Ah, nossa, mas o cliente é pequeno perto do governo chinês, para que ele vai querer usar? Não sei, mas pela regra da LGPD eu não posso deixar que essas informações vazem. Se ali eu estou permitindo, então já no escritório a gente já não usa mais o DeepSeek, a gente está usando para fazer até comparativo de performance, então a gente parou e voltou a ficar só com a conexão de outras plataformas. Essa questão até é um ponto de governança mesmo, né? Como que se utiliza a utilização da inteligência artificial dentro dos negócios. Sim. Como que a equipe vai ser treinada para isso, como que ficam os dados. A gente que lida com dado de cliente, né? Eu lido com dado estratégico de cliente, Exatamente. né? Para tributária estratégica. Se eu coloco lá, subo uma demonstração contábil, subo uma informação para o chat GPT, que seja, com o CNPJ de cliente. Aham. Pô, eu tô compartilhando, não sei como que vai ser utilizado Exato, isso, né? exato. Então, são cuidados que realmente têm que ser regulamentados. Se não tiver regra definida pela governança da empresa, isso pode vir a dar problema no futuro. Sim. Então, acho que é fundamental. Dentro como a gente estrutura a governança tributária, que, na verdade, o meu modelo de governança tributária, ele foi totalmente inspirado no modelo de governança corporativa. Eu estudei governança corporativa, todos os princípios da governança corporativa, e eu modelei isso para a governança tributária. Um dos pioneiros da governança tributária no Brasil sou eu. Uma das primeiras pessoas que escreveram sobre governança tributária. Com certeza, quem trouxe a governança tributária para o Brasil fomos nós dentro do IBPT. Não se falava de governança tributária, a gente trouxe a governança tributária para o Brasil. Hoje já se fala muito mais, né? Mas na época que a gente trouxe foi lá em 2005, mais ou menos. Mal se falava de governança corporativa, né? Realmente, você pegou ali mato alto, né? Mal se falava de governança corporativa, então a gente trouxe, documentamos, metodotizamos, né, a governança tributária, escrevi, tenho livros, artigos escritos sobre isso, e hoje é dentro da minha metodologia, como eu ensino, né, a governança tributária, muito pegando da essência da governança corporativa. Então, como que eu olho a governança tributária hoje? Eu olho ela em 4 quadrantes. Eu ensino até quem vai implementar, seja minha equipe, seja os meus alunos que eu ensino a introduzir governança tributária nas empresas, são 4 quadrantes que você vê, não tem nem 4 quadrantes da governança. Traça, assim, 4 quadradinhos. Um quadradinho é gestão, né? Então, como que é a gestão de procedimentos de cumprimento de obrigação. Então, assim, cumprimento de obrigação acessória envolve muita parte fiscal, né? Então, a gestão. Então, como que é? Então, como que você vai fazer o controle rigoroso do cumprimento das obrigações. Obrigação tributária principal, acessória. Aí você tem o pilar do compliance, né? O pilar do compliance. Então, como que eu vou garantir que aquela empresa esteja cumprindo de forma adequada as regras, seja para estar evitando passivo oculto, evitando passivo, ou gerindo esse passivo, seja aproveitando os gaps de legislação em termos de recuperação tributária. Porque eu falo, a parte da recuperação tributária, ela envolve também uma falta de compliance da empresa, que ela está recolhendo a mais que ela deveria. Então, ela também não está cumprindo estrito sensu a legislação, só que ela está deixando dinheiro na mesa. Então, eu sempre falo que no compliance tem esses 2 lados, né? O compliance do que você pode estar gerando passivo, ou que você tem o passivo, e o compliance do que você tem um ativo que
você não trouxe para o caixa O da empresa compliance ainda. não é só o negativo, né? Assim, só a parte ruim do negócio. É a parte daquilo que eu também deixei de passar que seria bom. Sim, porque a compliance é obediência às regras. Exato. Né? Então, você pode estar desobedecendo uma regra e deixando dinheiro na mesa, ou pode estar desobedecendo uma regra e gerando passivo. Né? Então, no caso tributário. E a gente tem o quadrante do planejamento, né? Que é outra coisa, que daí é bem estratégico mesmo, é olhar como que a gente pode fazer a otimização da carga tributária daquela empresa. É o quadrante do planejamento. Buscar a redução, sempre, óbvio. Eu derrubei água ainda. Sempre dentro da ética e da legalidade. E o último quadrante, que eu acho que é essencial, é a parte da inteligência de negócios. Sim. Né? Então, como que o tributário ele pode impactar positivamente o crescimento daquele negócio? Seja o que a gente estava falando. Então, vamos mapear todos os custos desse, tudo que envolve o tributário, se o teu preço está competitivo, se você está olhando ali a questão tributária de forma estratégica, se você está conseguindo mapear os seus clientes que te dão mais retorno para você buscar mais clientes desse. Então, assim, tem no pilar da inteligência de negócio, a gente consegue olhar muitas coisas para que a empresa possa continuar crescendo de forma estratégica. Então, eu trouxe sempre esses 4 quadrantes que fica fácil, né? Então, pilar gestão, você vai ter as regras, as políticas, né? Vai ter todo o regramento para saber para onde vai. Política, inclusive, de aprovação de planejamentos tributários, de contratações de recuperação tributária, de, enfim, que vierem. Tem que ter uma política para isso. Sim. Eu acho legal essa metodologia aí dos 4 quadrantes, né? Mas você falou uma palavra que eu gosto muito, que é a questão da estratégia, né? Usar a inteligência, a estratégia. Porque tem uma coisa que eu digo, né? Assim, é uma máxima que eu digo que esforço sem estratégia... ação sem estratégia é mero esforço. Porque eu vejo muitos empresários fazendo, mas de uma forma extremamente errada, né? Assim, o todo, principalmente da questão tributária. E aí eles falam, daí coloca a culpa no governo, coloca aquela que a gente já falou aqui. Mas se você tiver estratégia em tudo que você está fazendo, se eu estou fazendo a mais ou a menos, eu estou deixando o dinheiro na mesa, que nem você falou, olhar a questão do compliance e todas as questões tributárias, eu acho que se você olhar isso tudo com estratégia, você tem grandes benefícios disso tudo. Você tem grandes, assim, contratar, obviamente, você tem que estar sempre... não entra na minha cabeça um empresário achar que ele pode tomar todas as decisões, né? Que ele não precisa de alguém de fora para fazer as coisas. Não existe isso, porque ele ainda tem todas essas competências técnicas para isso também. Não tem existe. Conhecimento. O conhecimento é muito abrangente. Exato. Como você vai ser bom de tudo? Exato. Eu estava numa concessionária, levando meu carro para fazer a revisão, e enquanto isso eu estava conversando com uma pessoa, ele me viu falando no telefone e falou, você é advogado? Eu disse, sim, sou advogado. Aí ele falou, sou empresário, eu vi que você estava falando do negócio de empresa, mas eu acho que todo mundo passa por essa dor, né, tal. Falei, eu até expliquei, falei, olha, esse empresário que eu estava falando, se você ver no final, estava falando que os números dele foram muito melhores do que quando ele iniciou com a gente. Ele triplicou o faturamento e saiu daquele caos que ele estava, tudo. Ele falou, nossa, que bacana. Daí eu fiz uma pergunta para ele e eu falei, você tem advogado, né? Não querendo me vender, mas para entender, porque ele estava falando de diversas dores. Eu falei, você tem advogado? Você compra? Ele falou, não, advogado não, eu não preciso. Eu pergunto pro meu contador algumas coisas e quando eu preciso, a questão assim, eu mesmo olho na internet ali, faço. Eu acho que eu não preciso de advogado, porque para mim advogado é quando tem processo, quando tem briga e tal. E aí eu fiz falando de carro de novo, eu olhei para ele e falei, por que você não conserta seu carro? Aí ele olhou pra mim, ele falou, como assim? Eu falei, você tá na concessionária, você trouxe seu carro na mão de um especialista pra ele cuidar disso tudo. Eu falei, por que você não faz isso na sua casa? Por que você não vai na internet, né? Por que você não vai na internet, né? Como, sei lá, trocar a correia, não sei nem se carro tem correia dentada ainda, mas como trocar a correia dentada? Vai na loja de autopeças, compra e troca no seu carro de final de semana, você vai economizar. Aí ele olhou assim e falou, rapaz, você me convenceu, sabe? Mas porque... O empresário tem aquilo que a gente falou no início, ele tem a cultura de que ele não precisa, que ele consegue fazer, que ele acha que ele dá um jeito em tudo. É uma cultura do Brasil isso, sabe? De que não... Contador, ele só tem, acho que você percebe isso, porque é imposição legal, do tipo, que ele precisa enviar as declarações. Ele acha que o contador vai resolver a vida dele da estratégia do negócio, né? E paga R$500 por mês. Acha que ninguém resolve, sabe? O cara paga ali, não, mas esse aqui é muito caro, esse aqui custa tanto, mas... Sabe, tem contador também, eu falo que também não ajuda a vida, né? Cobra aí só para trazer o cliente para dentro, faz um serviço muito mal feito, né? Só para... Aí não entende a legislação, leva o cliente a erro.
Se você pegar um contador do americano, né, o modelo americano de trabalho, ele inclusive ele entra nas finanças, ele fala, não, aqui você está com os números errados, isso aqui você não pode. Mas porque, não estou falando de Brasil, não tenho síndrome de vira-lata, eu adoro tudo que a gente tem aqui, mas a questão é, o modelo de trabalho lá, né, com uma regra mais rígida, que você... Ali pode ser preso, né? Aqui a gente fala, mas a gente sabe que na prática é uma outra questão. Mas lá é muito mais rígido. Eu impeço a sua empresa de trabalhar, os números estão errados, você vai ser muito mais É muito mais penalizado. rígido, É né? muito As mais regras rígido. realmente têm que ser cumpridas. E aqui, quantas vezes você sabe dizer isso? Quantas vezes você olha balanço da empresa, o DRE da empresa, que não tem nada a ver com a realidade? A empresa lá tem Não, um... ela precisava do financiamento do banco, pronto, foi lá, pediu pro contador, Altera. altera. Uhum. Não, eu acho incrível, assim, o contador, ele altera Altera. mesmo. Falei, como que o contador que ele tem responsabilidade Uhum. legal, ética, Uhum. ele sabe que aquilo não corresponde à realidade, ele vai lá e altera. Uhum. E maquia mesmo. Sim. E pra gente, quando a gente vai falar de gestão do passivo, é horrível o balanço maquiado. Porque É. não tá, porque pra gente é jogar contra, né? Se você Uhum. tem que mostrar que a empresa não consegue honrar os seus tributos e que pra isso ela precisa de uma redução, o balanço mostrando que a empresa está super saudável não vai ajudar em nada. Nossa, mas atrapalha. Às vezes não é que ele fez de maldade, é que não sabe fazer. Eu tenho uma empresa no escritório que ela tá em colapso, é uma empresa nova que tá lá com a gente tá pedindo gratuidade e justiça nos processos, por exemplo. Então, a gratuidade, para quem está nos acompanhando e não sabe, que a empresa não tem condições de recolher as custas do judiciário. Então, eu indico para você, falar, juiz, a empresa não tem condições de pagar e eu preciso, então, que você me libere de recolher essas despesas do processo. E aí o juiz então pediu para que a gente apresentasse o balanço da empresa para comprovar que ela não tinha condições financeiras. Ela tem um lucro milionário. Só que assim, não tem nada a ver com a verdade, sabe? Não tem. A questão do compliance veria isso. Ele veria que as informações são totalmente equivocadas e ali precisaria ajustar tudo. Só que agora eu não tenho mais tempo hábil, porque o processo eu tenho prazo. Agora, como é que eu apresento um balanço e falo, não, tá errado esse balanço, toma esse outro aqui. O juiz vai falar, você tá achando que aqui é... Sabe, então é uma questão muito complicada de não ter uma análise correta, não ter uma estratégia, um planejamento correto com relação à parte tributária. Eu acho que o trabalho aí que você vem fazendo sendo pioneira, eu acho que dissemine por muito mais lugares e muito mais empresas, porque eu vejo no meu lado, eu não mexo com o tributário, sempre a gente é um pilar fundamental, mas não é a minha área de especialidade, mas é uma dor que a gente vê isso muito, né? Então eu vejo, eu bato, e obviamente que eu Que bato o os números, eu tributário tá em entendo. tudo, né? Ele permeia o negócio, então. E eu vejo os números ali, eu já olho e falo, Letícia, pega esse aí, cuida dessa pessoa, porque a questão tributária dela tá bem complicada. E os lançamentos, aí precisa, se tiver a questão lá de novo, né? A gente bate de novo na questão da governança. Se tivesse tudo mapeado de como deveria ser executado esse tipo de procedimento, não teria conseguido, nem teria chegado nesse ponto. Agora, o prejuízo que a empresa vai ter, porque as brigas são milionárias, então a gente já sabe que as custas judiciais, agora que aumentaram ainda, né? É uma coisa que a empresa já está com caixa estourado. E E ainda vai ter que custo colocar. judicial de processos estaduais, né? Eu lido muito mais com o federal, que as custas até são bem mais Sim. acessíveis. Mas o estadual é um absurdo, dependendo do estado, é um absurdo. Não, tem. São Paulo já era pesado, agora aumentou mais ainda. Outro dia, quando eu não acompanho, assim, eu não fico no operacional, né? Eu fico mais na parte da gestão estratégica ali. E aí eu vi uma guia de um boleto e falei, esse boleto tá errado. Ele falou, não, teve atualização, agora esse é o valor. Eu falei, não pode ser. Eu achei caro, assim, eu fiquei com dó do cliente, sabe? Eu falei, não, não manda não, revise isso aí. E era isso mesmo, porque o tribunal atualizou o valor, esse ficou um valor absurdo. E, assim, se você pega uma empresa que não conseguia pagar, realmente ela não conseguia, por causa de um balanço, ela vai ter que arrumar o dinheiro. Senão ela não se defende. Ontem até eu estava numa reunião com outros colegas também, e um trouxe justamente essa situação. Falou, eu precisei pedir a justiça gratuita de um cliente meu que estava com problema. A hora que eu tive que apresentar o balanço não correspondia à realidade financeira dele. E o juiz não deu. Não deu a gratuidade. O que tem que fazer? Tem que negociar, parcelar os custos, porque Sim. não tinha outro caminho, né? Exato. Então, essa é a importância. Vê que tudo permeia a questão de governança, né? Se tivesse tudo certinho. Obviamente, né? Que
é o começar, né? Começar a organizar a casa. A gente não consegue deixar uma casa organizada da noite pro dia. Sim. Dependendo, por isso que batendo de novo na tecla de que a governança tem que ser algo constante e tem que estar sendo aprimorado Uhum. constantemente, e conforme o negócio vai crescendo, ele também vai exigindo níveis de governança diferentes. Sim. É por isso que você falou, as grandes empresas têm um nível de complexidade de governança muito maior do que uma empresa. Uhum. Às vezes uma empresa pequena, né, um pequeno negócio, um profissional já vai ajudar na governança dele. Já. Né? Se ele tem um advogado ali que entenda de governança corporativa e tal, às vezes esse advogado Já resolve. já resolve. Sim, que é o que Né? nós temos lá no escritório. Várias empresas nos contratam, assim, que estão contratadas conosco, nós somos a parte da governança corporativa. É isso que precisa. É isso. Agora sim, vai começar, porque também o que a gente quer que o nosso cliente continue crescendo, Sim. né? E aí sim, daí vai ter um momento de implementação de comitê, que você vai ter que trazer mais robustez à governança, mas de início não, é começar com o que você tem. Eu até ensino alguns alunos meus, porque, obviamente, né, hoje a gente tem 90% dos CNPJs são de micro e pequenos negócios, são de empresas que são ou nem são empresas, microempreendedores individuais, ou são empresas do Simples. Então, obviamente que uma empresa do Simples não vai conseguir despender grandes fortunas para implementar uma governança. Uhum. Obviamente que ela não tem ainda caixa para isso. Claro que a gente tem que mostrar que o que ela está fazendo, ela não está gastando, ela está investindo, porque realmente a gente vai trazer um crescimento para o negócio, mas às vezes ela não possui poder para... Então, eu ensino meus alunos falando, vamos implementar uma governança tributária mais simplificada, que você consiga implementar ali, fazer num prazo de 6 meses que a empresa já esteja mais organizada, que você consiga dar o teu maior direcionamento, maior foco nesses 6 meses, e depois você vai acompanhando, mas que caiba também dentro do orçamento da empresa, que já vai auxiliar muito. Muito. Né? Já vai auxiliar demais entre você não ter e você ter um profissional dedicado a isso, que seja uma única pessoa, né? Eu pego na esteira dos meus alunos, tá todo mundo começando sozinho, né? Ninguém tem um escritório formatado. Quem tá começando. Normalmente começa como eu-keep, né? Eu-keep. Começa como eu-keep. E aí começa assim, seja esse profissional. Entenda que você vai fazer a diferença na vida dessa empresa. Desde que você tenha, obviamente, as qualificações, né? Tem que saber fazer, enfim. Mas seja esse instrumento. A governança corporativa, eu acho que eu já falei, mas eu repiso isso, que ela implantada, seja qual porte da empresa, ela não é um custo ali, né? Ela não é uma despesa, ela é um custo, ela traz resultados. Então, o retorno sobre aquilo é muito maior sobre aquilo que eu estou despendendo de dinheiro naquela operação. E eles acham, mas eu vou colocar uma pessoa para mandar em mim. Não, ela não manda nada, ela só coloca ali o governo, ela governa só a operação para dizer como que deve ser conduzida. Ela é seu braço direito, né? Ela é seu braço direito, ela vai te dar todo o suporte para a sua tomada de decisões. Então não é a pessoa, eu vou colocar uma pessoa da governança que vai ficar me atrapalhando o dia inteiro. Na verdade, não, ela vai te dar subsídios para melhor tomada de decisões. Então, em vez de você tomar uma decisão ali que vai te custar muito errado, muito mais caro, ela vai te dar subsídios de como que isso deve ser feito, sabe? Então, ela vai te deixar mais tempo livre para você, como gestor ali, tomar a decisão mais correta e cuidar de outras coisas. A governança, ela tem esse cuidar papel. do crescimento da sua empresa, né? Crescimento da empresa. O dono tem que estar cuidando do crescimento da empresa. O tempo inteiro. A empresa fala, se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Só essa opção. Só essas duas opções, não tem outra. E, Gessé, para a gente já conduzir para o final desse episódio, eu sempre gosto de pedir para os convidados que olhem para a câmera ali e eu quero que você dê uma recomendação, tá? Para quem está nos assistindo, empresário que está aqui nos assistindo, que eu tenho certeza que já mexeu alguma coisa ali, mas aquela recomendação final, assim, né? Você empresário que nos acompanhou, qual o próximo passo? Saindo daqui, terminou de assistir, o que ele tem que fazer? Sim. Eu acho que eu falo assim, a gente está na era a principal era que a gente está é do conhecimento, né? Nós temos todas as plataformas, inclusive das quais vocês estão nos assistindo agora. Eu acho que estudar sobre governança corporativa de forma gratuita, não estou vendendo ou pedindo para contratar nada, mas eu acho que estudar, você tem todas as plataformas aí disponíveis para você, com diversos conteúdos, digitando governança corporativa para pequenas e médias empresas. Ali você começa a entender um pouco mais, aprofundar o conhecimento sobre isso. O nosso papel lá no escritório, como missão mesmo, é ajudar empresas a se tornarem viáveis e lucrativas. Então, eu digo que o que é
a recomendação que eu faço é realmente se aprofunde na matéria da governança corporativa, porque ela é um primeiro pilar ali da nossa metodologia, e eu tenho convicção, não é nem uma certeza, assim, mas é uma convicção de que ela é o primeiro pilar e é o mais fundamental para que uma empresa seja próspera ali, sabe, assim, perene a longo prazo, perene no primeiro tempo, só que o perene ele acaba não prosperando muito, mas que ela seja longa, vida longa para elas. Tem a longevidade, Longevidade, né? essa é a palavra. Seja longeva. Exato. E você falou uma coisa boa, porque se a gente tá falando que o empresário, ele tem que estar convencido de que ele precisa da governança corporativa. Ele tem que se convencer. Ele tem que estar convencido, porque se ele não tiver convencido, a governança não vai ser... Ele tem que internalizar a necessidade disso. Porque senão, se a gente tentar implantar a governança corporativa sem ele ter internalizado a necessidade disso, ele vai ser o principal ponto de confronto com as implantações. Vai falar, isso é besteira. Ele vai sabotar o próprio processo, Ele vai sabotar o próprio processo. Não, isso aqui não precisa fazer assim, não. Deixa que eu faço assim. Não tem... Então, isso é uma coisa. Agora, se ele entende, internaliza a necessidade disso, que é fundamental para o próprio negócio dele, ele é a pessoa que mais impulsiona e faz aquilo acontecer. Show de bola. E você, que é nosso colega, né? Seja da área do direito, da contabilidade, enfim, seja da área tributária já, seja da área da administração, da economia, enfim, e você ainda não internalizou que é o seu papel também promover a governança corporativa, e principalmente se você está na área tributária, a governança tributária, também fica a mesma recomendação. Continue estudando e veja que você vai ajudar muitas empresas se você tiver capacitação técnica de poder implementar a governança corporativa e tributária, tá? Se você quer se aprofundar mais, quer ser um tributarista de inteligência de negócios, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você entrar na próxima turma da nossa formação e aprender ali todos esses 4 quadrantes que eu falei da governança tributária, que tem muito da governança corporativa, e poder auxiliar essas empresas. Gessé, muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Muito bom. Foi um prazer. Esse é um tema que eu gosto demais de falar. Foi um papo, eu achei que a gente ia falar de uma forma curta, acabou a gente se alongou e ficaria um pouco até mais aí falando, mas é um papo bem interessante. Tem muito mais conteúdo, eu acho que é uma matéria bem confortável a gente ficar falando assim. Exato. E a gente trouxe uma boa introdução. Acho que o pessoal que nos acompanhou aqui vai aproveitar bastante. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque toda sexta-feira um novo episódio desse podcast vai ao ar e você vai ser notificado desse novo episódio. E fez sentido aqui para você esse episódio? Tenho certeza que fez, que já mudou aí, deu muitos insights na sua cabeça. Então, curta, compartilhe com outras pessoas que vão ser ajudadas e deixe teu comentário aqui, quero saber o que mudou aí na sua cabecinha, o que você vai fazer de melhor a partir desse conteúdo. E te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!